Oi, som. Se você conectar, me ajuda a responder. Tá, mas vamos lá. Aqui. Pra onde? A minha página lá é José. Ah, eu tenho que aprender. Oi, som. Oi, som 2. Oi. Tem que aprender, viu? Larissa. Oi, som 2, ok? Larissa, se o pessoal me ajudar a responder, quem está no ar, Laércio Seve no Facebook. Eu não estou conseguindo responder para todo mundo. Já está na base, já está um monte de gente aqui. Laércio Seve. Não, avisa o povo. Laércio Avisa Elias para Pereira. todo mundo ligar o celular, né? Está aqui, Laércio Elias Pereira, certo? Certo. Participar da conversa. Participar da conversa. Oi, para som 2, sem ok? atrapalhar. Oi. No Facebook, Laércio Elias Pereira. Oi, som. Ah, tá bem. Oi, som 2. Ah, você já mandou uma foto, né? Isso? Não, já é a gravação. Bate aí. Ah, já, da hora. Ah, legal, tá bom. Conversa com o povo aí que entrou. Ei, menino, eu tenho que aprender, a gente tem que aprender. Eita. Vai sair o som aí? Não, depois. Parabéns, Laís. Oi, A comissão tá fechada. Oi, som 2, ok? Oi, som. Ah, oi, som 2. Oi, som. Oi, som 2, ok? Som. Ei. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Em nome do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Antes de dar início, eu vou passar para o Laércio dar um recado para vocês em relação ao SEV. Você chega lá. Bom dia. Só aquele aviso clássico da sala. Por favor, liguem os celulares. Como eu não estou conseguindo responder aqui, que eu tenho que ficar segurando o tripé, no Facebook nós estamos transmitindo Laércio Seve, ou Laércio Elias Pereira. Já tem bastante gente no ar fazendo pergunta e dá para fazer conversa paralela aqui sem atrapalhar. Obrigado, pessoal.
Bem, a conferência dessa manhã, Corpos e Culturas Afro-Indígena na Dimensão das Ciências do Esporte no Brasil, integra a programação do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, na SBPC, e também compõe as atividades comemorativas dos 40 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. A tematização das culturas afro-indígena passa a ser uma preocupação expressa em documentos legais no contexto educacional, a exemplo das leis 10.639 de 2003, que foca o ensino da cultura afro-brasileira, e da Lei 11.645, que trata da inclusão de temas da história e cultura afro-brasileira e indígena. Contudo, essa orientação não se traduz em responsabilidade apenas dos professores de história que trabalham no contexto escolar, mas de todos aqueles envolvidos com a formação humana no sistema educacional e para além dele. Nessa direção, como as ciências do esporte e a educação física brasileira têm assumido sua responsabilidade social para o contrato desse saber. Que ações têm sido desencadeadas no campo da produção científica para o reconhecimento de corpos e culturas afro-indígenas que ressoem no campo da intervenção? O desenvolvimento desse tema na SBPC Afro-Indígena, e aqui em especial com a contribuição da conferencista convidada, a professora doutora Beleni Salete Grando, e nosso agradecimento, Beleni, incita a reflexões acerca de ações interdisciplinares que foquem os corpos e as culturas afro-indígenas no sentido de ampliar e adensar as lutas para a construção de processos legítimos de reconhecimento e valorização dessas culturas, especialmente no tocante às suas práticas corporais. Eu vou coordenar então a sessão dessa manhã. Meu nome é Larissa Lara, professora da Universidade Estadual de Maringá e atualmente diretora científica do CBCE. Eu vou falar um pouquinho da nossa convidada também, a professora Beleni, é professora da Universidade Federal de Mato Grosso desde 2011, na Faculdade de Educação Física e no programa de pós-graduação em Educação. Foi professora da Universidade do Estado de Mato Grosso de 94 a 2011, é doutora em Educação, realizou seu pós-doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal de Santa Catarina, coordena o grupo de pesquisa COEDUC, Corpo, Educação e Cultura, vinculado ao CNPq, e também à Rede C10, Ministério do Esporte. Atuou como pesquisadora na gestão do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e Secretaria do CPC Mato Grosso, na coordenação do GT Corpo e Cultura no período de 2005 a 2009 e na direção nacional de 2009 a 2011. Atualmente, a professora Beleni coordena a Rede Ação Saberes Indígenas na escola da Universidade Federal do Mato Grosso, com o CECAD-MEC, e consolida sua praxis pedagógica numa perspectiva interdisciplinar e intercultural, compreendendo o corpo como totalidade e centralidade da pessoa que se integra a um grupo social específico por meio da educação e de sua cultura. A sistemática dessa manhã, então, nós teremos a fala da professora Beleni e, na sequência, então, 30 minutos para debate com o público. Então, bom trabalho a todos. Muito obrigada. Bom dia a todas pessoas. Eu quero agradecer muito esse convite do CBCE e, aproveitando que a gente tem muitos jovens aqui presentes, dizer que faz parte da minha formação acadêmica ser membro do CBCE desde 1988, quando, por acaso, eu fui representar o Estado pela Secretaria. Cheguei em Brasília para um congresso que ia ter e estavam chamando para discussões das políticas da educação física e do esporte, e fui dormir na cama de casal com a presidenta Celita Farel. No dia seguinte ela já ia embora, aí que eu descobri que eu tinha dormido com a presidenta e não sabia disso, lá em Brasília, né? Então, dizer que o CBCE, desde a gestão da CELI, pelo menos, que é de onde eu conheço de fato e efetivamente, é uma formação paralela fundamental, porque além de ser uma formação política, acadêmica, é uma formação ética, né?
Então, acho que isso é fundamental para a gente ter um vínculo, saber quem a gente é no campo de trabalho, no campo da vida profissional e afetiva. O CBCE também tem isso, né? Eu organizei minha fala trazendo para vocês, então, os dados do que estava na emenda, que enquanto a Larissa ali eu já apresentei, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? E eu vou estar trazendo, então, a questão das duas leis, que é o que está destacado, né? Como a emenda, então, a Lei 10.639, que é de janeiro de 2013, portanto, nós estamos há 15 anos dessa lei, que é uma lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e a história africana nos currículos de todos os níveis de ensino. Entanto, até hoje a gente ainda tem dificuldade de encontrar, por exemplo, essa obrigatoriedade sendo cumprida em cursos de formação de professores, por exemplo, na educação física. Isso é um agravante, na minha perspectiva, enorme, porque a educação física diz que o seu objeto de estudo trata exatamente do corpo, que se educa, né? A partir principalmente da cultura. E que cultura é essa que a educação física faz quando ela leva as práticas corporais para dentro da escola, para a formação, sem reconhecer a história e a cultura de quem produz essas práticas corporais que vão ser levadas para a escola. E eu queria destacar também que, ao fazer isso, a educação física às vezes só tem se pautado na capoeira, por exemplo, como uma prática importante. No entanto, a gente tem um movimento nacional acontecendo, inclusive liderado por evangélicos, que tem limpado e higienizado todos os vestígios da história da cultura brasileira na própria prática corporal, e nós, da educação física, sequer nos apropriamos dela como prática de fato. E a gente está nem vendo o que está acontecendo e achando que está trabalhando com a lei. Na Universidade Federal hoje eu trabalho com a disciplina que é cultura afro-brasileira, mas que está com os dias contados, né? Porque ela foi criada, já mudou o currículo e não conseguimos convencer os pares que ela é importante, e acho que só tratar dessa lei dentro dos estágios dá conta. Eu creio que não dá, e eu vou tentar mostrar um pouco para vocês por quê. A Lei 11.645 é uma lei, então, de 2008, exatamente 10 anos, que ela reformula a lei anterior. Eu vou passar para vocês, então, o que trata uma lei e outra, principalmente para a gente ter um registro de onde está e como ela foi feita, né? Então, ela altera a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Portanto, ela não é só uma invenção dos movimentos sociais, né? Mas ela é resultado dessa luta histórica e é lei que deveria ser cumprida em todos os níveis da educação. Então, ela altera esses artigos da lei, que são muito importantes. Eu não vou estar detalhando aqui para a gente ganhar mais tempo, mas principalmente no artigo que vai inserir essa compreensão de que se refere ao estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Então, não se trata simplesmente de trazer uma prática corporal descontextualizada das lutas históricas, e que a mesa de ontem pontuou muito bem. Então, não há... E está gravado, né? Sugiro que é importantíssimo vocês que não ouviram ontem assistirem à mesa de ontem, porque ela é fundamental para a compreensão, inclusive, do que eu estou trazendo. Essa lei, então, deveria ter entrado em vigor, e aqui eu faço questão de destacar também em que momento histórico que ela foi assinada, reconhecida nos movimentos sociais, né?
Então, alguém que participa da construção da Constituição de 1988, dos movimentos históricos que o CBCE fez por 11 anos, né, à frente das discussões da construção da LDB, quando a gente consegue, enfim, o reconhecimento da educação física como componente curricular, e depois a gente perde de novo, né, essa conquista histórica. Essa lei vem também num outro momento importante, que é o reconhecimento dos movimentos sociais no Brasil, pelas lutas, inclusive políticas e de eleição, né? O processo eleitoral, os movimentos sociais, essa implicação. Por isso ela nasce também dentro desse contexto da gestão brasileira. A Lei 10.000 é alterada, então, para a Lei 11.000, e nessa alteração ela torna obrigatório também, então, e aqui mais simples e reduzida, aparece a história e cultura afro-brasileira e indígena. Então aqui é o primeiro problema da gente compreender a lei de forma muito simplificada, é que cultura afro-brasileira, primeiro, não existe uma única, né? E tampouco há uma cultura indígena no Brasil. Existem no mínimo 305 culturas indígenas no Brasil, que são um número considerado de grupos indígenas reconhecidos como específicos, diferentes, né, dos demais outros grupos. Então aqui também essa lei ela vai retomar então esse artigo 26 e diz que os conteúdos então eles devem, a partir desses dois grupos étnicos, e aqui então não são só dois grupos étnicos, né, só grupos étnicos indígenas ou ameríndios, né, no Brasil, nós vamos ter 305. E aí tem mais os grupos étnicos afro-brasileiros, que a gente tem, compreendendo a cultura e os conceitos de cultura que a gente tem nos processos históricos, a gente vai reconhecer que o quilombo do Pantanal não se constitui da mesma forma étnica do que um quilombo do Maranhão, um quilombo do Alagoas, um quilombo do Pará, que são muitos inclusive, né? Essa lei, então, ela também não em si responde às questões que a gente tem que trabalhar no campo do conhecimento e no campo da decisão política que cabe a um profissional da educação física que trabalha com culturas, né? A gente sabe que o futebol que acontece lá na comunidade não é o mesmo futebol que acontece lá com a seleção brasileira. Então, como é que eu posso considerar que eu tratar a capoeira, ou tratar a cultura quilombola, eu posso tratar de uma forma genérica, né? Então, essa é a pertinência das questões que a gente deve trabalhar. Então, a lei, por ser considerada como uma lei afirmativa porque ela é da luta histórica dos movimentos sociais do Brasil, ela tem a sua relevância e ela, justamente porque busca promover a valorização das matrizes culturais desses grupos no país, que tem que primeiro se reconhecer como multiétnico, multicultural, e aí dentro das considerações todas da realidade sociopolítica brasileira. Então, para que aconteça o reconhecimento dessas leis, as políticas públicas têm que garantir a implementação dentro dos órgãos federal, estadual e municipal, o cumprimento dessa lei. Então, não é só uma lei, mas existem desdobramentos no reconhecimento dessa realidade sociocultural multiétnica, né? Não há essa efetivação em todos os níveis, a gente vai ver, eu trago alguns exemplos aqui de como nós da universidade estamos tentando contribuir com o cumprimento dessas políticas públicas que devem garantir esses espaços de afirmação étnica e multiétnica na sociedade brasileira, lá através de Cuiabá. E também a formação de profissionais da educação. Então, tanto deve ser pautado isso como política pública quanto formação, né?
E aí eu trouxe alguns elementos para a gente tentar diferenciar como esses, por que essas leis e o movimento negro continua defendendo e trabalhando em cima da Lei 10.000. Porque a Lei 10.000, ela não é simplesmente, na Lei 11.000 ela foi meio simplificada o sentido da Lei 10.000, que é a questão das lutas que o movimento negro vem construir historicamente. Há uma necessidade de pautar, principalmente nas leis, na Lei 10.000, ao tratar a questão afro-brasileira, é o reconhecimento de que o Brasil foi construído e pautado numa teoria racista que se perpetua, principalmente desde ela se consolida, né, mas ela só se consolida porque há toda uma prática, um imaginário social já reconhecido, ela se consolida com uma teoria racialista a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Mas, como a Celi também trouxe ontem muito bem na apresentação, o processo histórico do Brasil vai mostrar que a gente tem 300 anos de subjugação, de submeter a população brasileira majoritária, ameríndia e afrodescendente, numa situação de não reconhecimento da sua condição humana. Então, essa desumanização histórica que o Brasil construiu e que finge, né, pelo mito da democracia racial, que não aconteceu, ela precisa ser pautada com muita responsabilidade e realmente demanda um estudo dessas teorias. Sem isso, a gente não dá conta de dizer que trabalha com a Lei 10.000. Então, nessa pertinência, o movimento negro reivindica, assim como os pesquisadores negros e que trabalham com essa temática, a necessidade de estudar os teóricos que trazem essa leitura desses processos históricos e políticos no Brasil. Não dá para a gente não estudar isso. E aí tem Todorovsky, tem Skidmore principalmente, mas a gente tem muitos da educação física que leem esses teóricos e que trazem para a gente. Eu gostaria de destacar aqui uma parceira fundamental do nosso grupo de pesquisa, a professora Vilma Aparecida de Pinho. Ela é uma teórica do campo da educação e da educação física e tem produzido referenciais para a gente compreender todas essas teorias numa linguagem mais próxima do nosso campo de compreensão, né, acadêmica e de intervenção. Então, como nós trabalhamos com essas temáticas, temos dificuldade de trabalhar no campo da educação física na pós-graduação, nossos currículos não pontuam na área da saúde, então nós não conseguimos trabalhar e dar disponibilidade e acesso, às vezes, no campo da educação física, das produções da educação física produzidas com essas leituras socioantropológicas, políticas que a gente tem feito. Então, a professora Vilma Pinho trabalha na educação e também eu trabalho na educação, assim como muitos de nós que trabalhamos com essas temáticas. Mas é fundamental que todos da educação física busquem por esses referenciais no campo da educação física, porque a gente demarca isso, que nós trabalhamos com o corpo e cultura, que nós trabalhamos com as práticas corporais, que nós trabalhamos com o esporte, que nós trabalhamos, como a professora Vilma trabalha com o futebol, com esse corpo negro negado na escola, ou quando visível, ele é desqualificado a todo momento. Então, esses estudos a gente tem bastante. A tese da Vilma é fundamental, e a dissertação de mestrado, então, faz a gente chorar de dor na alma, quando a gente percebe como o professor de educação física reproduz no cotidiano o racismo. E por isso é fundamental que a gente leia isso, né? Bom, dentro dessa perspectiva, então, da Lei 10.000, o movimento continua lutando para que seja trabalhado a perspectiva da Lei 10.000. Por isso não é o não reconhecimento da Lei 11.000, mas a compreensão de que a 11.000, ela simplifica a dimensão política da Lei 10.000, né? A Lei 11.000, então, ela já vai surgir
em 2008, e ela é reivindicada, inclusive não é aceita pelo movimento indígena, que seja incluído em 2003. E eu pude acompanhar mais perto isso no grupo de movimentos sociais e educação intercultural que eu participava em Santa Catarina no meu último ano de doutorado, que a gente tinha no próprio grupo gente que militava junto à SECAD, né? A questão da Lei 10.000, da implementação disso. E aí fui inclusive questionada por que os índios não querem, né, entrar na Lei 10.000 junto com os negros. E aí eu não entendo isso. E a compreensão é difícil mesmo, porque os povos indígenas, eles não se reconhecem de uma forma genérica. E nenhum chavante pode falar em nome de um bororo, não pode falar em nome de um chiquitano, não pode falar em nome de um pataxó, porque a história do pataxó não tem nada a ver com a história do chavante. Enquanto o pataxó vai ter, inclusive, todo um processo histórico marcado dentro da história do processo de colonização do Brasil, na Bahia, onde chegaram os portugueses, por isso o pataxó é negro, de pele negra, mas ele é pataxó, eles se reconhecem e lutam pela Lei 11.000 e não pela Lei 10.000, justamente porque ele faz parte de um processo, esse corpo construído historicamente, ele leva toda essa herança, mas ele leva a sua herança de história, de contexto. Então, para os povos indígenas, não dá para tratar da Lei 11.000 da mesma forma como trata a Lei 10.000, porque não dá para trabalhar com índio genérico. O tempo todo já é feito isso, então não precisa rever a história do Brasil, ela está assim contada, né? Então, há necessidade de trabalhar outras dimensões políticas e históricas diferente do que trata a Lei 11.000. Por isso, são dois movimentos que, embora em algum momento se aproximam, se distanciam muito das lutas e dos movimentos sociais, certo, Joel? Então, por isso mesmo, porventura eu trago aqui para a gente pontuar, eu não vou trabalhar esses conceitos, mas nós trabalhamos com conceitos que na América Latina principalmente a gente tem muitas colaborações mais aprofundadas e mais relevantes, mas é um autor que é mais próximo às vezes de algumas literaturas abertas assim, mas ele vai trazer a questão da demanda das epistemologias do Sul. E aí eu trago ele justamente porque a gente tem que compreender que há outras lógicas, outros processos de construção da realidade que não passam pelo pensamento eurocentrado, ocidental. Principalmente quando a gente trabalha com as questões indígenas, né, e africanas, a gente vai compreender outras dimensões da compreensão da vida que passa muito longe da compreensão que a gente tem homogeneizada nas epistemologias pautadas nas ciências, inclusive ciências sociais. Então, esse pensamento de outras epistemologias também nos trazem um conceito fundamental, que aí sim a gente tem a contribuição dos conhecimentos da América do Sul, principalmente, que são essas discussões da decolonialidade do pensamento, né? E para a gente fazer isso, a gente teria que, então, aí eu acho importante que tenha compreender e contextualizar essas dimensões históricas, políticas e ideológicas que perpassam toda essa desconstrução desse pensamento eurocentrado. Aí eu trago uma pessoa que trabalha com essa lógica, que é uma mulher que trabalha na África, e ela vai dizer, e ela está nos textos que a gente tem trabalhado, é uma parceira, a professora Tereza, que é do grupo do Boaventura, mas estuda na África. Ela diz que a atual fase do capitalismo é caracterizada, entre outras coisas, pelo aumento exponencial da extração das chamadas matérias-primas, recursos naturais e energéticos, onde existem em quantidades assinaláveis, particularmente no sul global. Essa dinâmica do capitalismo extrativista tem aumentado no número de conflitos violentos e, com eles, a expropriação, o aniquilamento e a destruição. E aqui eu trago essa imagem que é fundamental na minha perspectiva, que se não há território, não há leis que garantam
o respeito e a condição da vida coletiva desses grupos, principalmente os indígenas e os quilombolas, que a dificuldade do reconhecimento desses territórios está pautada nessas lógicas, né? Então não basta estar 300 anos naquele lugar se alguém, um político, achar que aquilo lá deve ser desenvolvido, né? Nem que seja para colocar um resort na beira da praia. Essas populações, esse processo vai ser eliminado. E aí a gente tem, inclusive, que pensar como as políticas de esporte e lazer contribuem para isso. Ela complementa que, então, com essa lógica, para muitas comunidades e sociedades do mundo, nomeadamente nos países do Sul, e aí a gente está falando da América do Sul e da África, né? Isso tem resultado em perseguição e morte. A morte para muita gente sobrevém de muitas maneiras, seja pela alteração radical das condições da vida provocada por barragens. Vamos lá no Belo Monte, no Pará, né? E a gente tem muitos povos amíngua na cidade de Altamira, que é uma realidade também que a professora Vilma trabalha, eu já estive lá com ela nesse trabalho. Destruição de florestas ou a contaminação das águas. A gente tem uma realidade em Mato Grosso, por exemplo, com a retomada da terra que foi considerada ilegítima, né? A posse na época de 92, o povo chavante teria o direito a retornar para sua terra, que foi desapropriado pelos políticos, com a ajuda dos religiosos salesianos que tiraram eles de lá e levaram para próximo de Nova Chavantina, onde não tem um único território chavante hoje. O Rio das Mortes é chamado de Rio das Mortes por conta desses conflitos há menos de 60 anos. E nesse processo, esse povo foi aceito a condição deles, de que eram donos da terra, e foi devolvido a eles, não pelo governo brasileiro, mas pelo próprio dono da terra, que era o Vaticano. Que então a Suyamissu era uma fazenda do Vaticano, no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, na região do Araguaia já, e que na época de 92, então, foi devolvida para o povo chavante. Só muito recentemente eles conseguiram voltar para essa terra. Depois, imediatamente, quando eles tiveram a devolução da sua terra por um proprietário privado, eles foram, foi todo um movimento apoiado pelos gestores, prefeitos e deputados de Mato Grosso, para que houvesse um processo de ocupação rápida. E aí, então, os conflitos do Araguaia hoje estão, inclusive, com os assentados, né, com as lutas do Dom Pedro Casaldália, né. Então, está sendo colocado justamente esses movimentos da terra, uns contra os outros, contra os indígenas, a ponto do envenenamento da água do rio que corre dentro da comunidade onde eles estavam retomando. Fogo, né, para que eles não pudessem ficar, porque a discussão que passa na mídia e nos vários movimentos que tiveram em defesa da volta dos que investiram na terra lá em Maralto Sede, que eles fazem 30 anos que eles estão lá, né? E aí o que a gente tem sempre passado na mídia é que há uma estrutura onde havia o depósito da soja. Só que essa estrutura já era feita pela empresa, né, multinacional que estava naquele lugar. Só que quando a mídia vai, diz, olha só como esses que estão assentados, e esse assentamento foi feito inclusive pelos políticos locais, e a gente só sabe dessas realidades porque a gente convive diretamente com essa realidade nas lutas dos movimentos sociais, porque pela mídia, pelos documentos, a gente não consegue ver. A perseguição também há nesse movimento para os indigenistas, o CIMI, que consegue ficar à margem desses recursos, inclusive internacionais, é onde a gente pode revelar mais essas lutas sangrentas que, a exemplo de 1500, continuam a acontecer hoje no Brasil. Tá voando meu tempo, né?
Bom, então aqui ela vai trazer essas demandas. Eu quero pontuar aqui que, como a ementa fala da perspectiva interdisciplinar, para essa compreensão, eu trago então autores que me ajudam a compreender esse conceito de cultura, conceito de corpo, de educação e principalmente essa compreensão de como é que eu tomo consciência de mim, corpo, que sou, nessa compreensão social. E aí tem um autor que para mim é relevante, que é o Henri Vallon, em que ele vai dizer que o corpo é a pessoa. E essa pessoa se constitui desde antes do nascimento, quando está no processo de concepção, ela vai se constituindo nessa dimensão orgânica, e depois a gente vai identificar como movimento. E a partir dessa dimensão orgânica e de movimento, eu vou estabelecer a minha relação com o mundo pela dimensão afetiva, que começa pela emoção até a construção dessa dimensão afetiva, que me possibilita a compreensão de quem eu sou e do mundo. E essa dimensão ela só vai ser, de fato, poder ser pautada como desenvolvimento da pessoa quando há uma consciência de si. E essa consciência de si, para Henri Vallon, é a consciência do social, a consciência do mundo. Não é porque eu sou integrado desde a minha concepção ao nascimento, eu demoro 3 anos no mínimo para me dissociar, para me identificar como pessoa separada do outro. E esse movimento depois ele tem que ser reconstruído pela educação. E aí a educação intercultural ela é fundamental, que é o que a gente trabalha. Bom, o que pautam então essa necessária desmonte da Lei 11.000, da Lei 10.000? Eu tenho que compreender como é que essa teoria racialista é construída e em que ela é amparada. Então, ela é amparada principalmente nessas questões da crença de que existem raças humanas, então existem diferenças de raças, né? O que é o oposto, a raça humana é única, mas ideologicamente existem raças humanas, porque elas são construídas ideologicamente, politicamente, e na materialidade se consolidam, né? Na crença de que existe uma relação entre o físico e moral, dependendo da sua herança genética, você vai ser ou não ser uma pessoa capaz moralmente de se incluir na sociedade. Então aí vem os conceitos de civilizações, né, superiores e hierarquias nessas relações. Assim então, como se houvesse um valor universal, uma lógica universal, um padrão de comportamento universal que pressupõe que os demais que não são nesse padrão são inferiorizados e, portanto, sem direito qualquer de ser considerado direito humano, né? Porque eles são menos humanos que esses que estão nesse padrão. Então, essas crenças é onde falta esse pensamento, essa teoria racialista, e por isso mesmo, necessariamente, eu preciso desconstruir isso. Eu trouxe destacando isso porque, seja qual for a prática corporal que você vai levar para a escola, faltando a lei, você tem que trazer e desconstruir isso. Não adianta simplesmente levar a cultura, né, de um grupo ou outro sem essa desconstrução. Para a lei 11.000, necessariamente, então, você tem que desmontar e reconstruir esses princípios fundamentais, que são o que estão consolidados no imaginário social brasileiro. Que o índio não tem, é um ser genérico, né? Ele não tem história, não tem cultura, não tem identidade, ele é alguém que está ainda em processo de ser alguma coisa, que é o mesmo pensamento que a gente vai ter de 1500 e que a gente vê cotidianamente, principalmente com as políticas afirmativas de inclusão dos povos indígenas nas universidades. A gente continua cotidianamente vendo isso. Professores que não enxergam os indígenas na sala de aula, e a gente tem pesquisas mostrando isso, e professores que dão aula, inclusive, né, de ciências sociais. A gente vai fazer a pesquisa e diz, bom, quantos você tem índios na sala? Tem chavante na sua sala? Não, eu nunca vi, tem na sala do outro. Aí você vai ver, ele está no diário, você deu, inclusive, e reprovou, né, o sujeito, mas você nem sequer viu ele presente. Então, essa invisibilidade, ela está presente no cotidiano, pautada nessa compreensão que é necessária rever a história. Então, outra compreensão é que para ser índio eu não posso mudar,
né? E aí, como assim, o português que veio para o Brasil, ele não é igual ao português de Portugal e a gente acha que está certo. A cultura do português, ela é viva, dinâmica. Agora, do indígena, se ele é índio, ele tem que ficar como 1500, de preferência ilhado lá na sua aldeia, ele não pode estar no meio da gente. Se ele tiver um celular, por exemplo, ele não tem direito a dizer que ele é indígena. Então a gente tem essa construção social que a ignorância tamanha e tão enraizada nessas relações cotidianas que a gente acaba simplesmente dizendo assim, bom, esse é meu amigo, ele pode, mas os índios de uma forma geral não. E isso em todas essas dimensões está presente. Então, essa ideia de que se eles existem, eles estão ilimitando a possibilidade de desenvolvimento. Se a gente for em qualquer outro país desenvolvido, principalmente que tem uma concepção socialista de relação social, a gente vai ver que em todos os lugares a valorização da cultura tradicional, dos saberes tradicionais, das pessoas do lugar, as diferentes línguas, isso está presente. Mas no Brasil a gente quer que seja eliminado, né? Então, essa ideia principalmente, e aí a gente tem atacado como isso? Na formação de professores, para a Lei 11.000 e 10.000, a gente tem trabalhado 2013 e 2014 com o Estado, depois em 2016, 2015 a gente fez o Fórum Nacional atingindo a questão das políticas específicas para os povos indígenas, né? Que nós trabalhamos em 2015 com o Fórum Nacional, 2016 com a constituição da Comissão Nacional para a formação do Conselho Nacional para as políticas de esporte e lazer junto ao Conselho de Esporte e Lazer com o Ministério. E nós estamos trabalhando com essas políticas a partir de então, com formação de professores. E aqui então eu vou passar para vocês um pouco do trabalho, do resultado que a gente tem feito. Aqui nós trabalhamos no ano passado com 430 professores de educação física, arte e articuladores do projeto Mais Educação, que trabalham principalmente com as práticas corporais no contraturno na escola. E aí a gente tem desenvolvido os projetos de uma forma interdisciplinar na formação de professores, e eles vão para a escola, desenvolvem os projetos com as crianças, com a comunidade escolar, e a partir disso a gente faz então os relatos de trabalho, né? Que aí eu vou trazer com imagens, né? Então os projetos são, a partir da formação e a ação, a gente tem visto que de 2006, que nós trabalhamos com educação física e arte, 90% dos professores que trabalharam, fizeram a formação, eles executaram o trabalho na escola. Então a gente está vendo não é o trabalho do professor, mas na escola, né? Pensando nessa perspectiva interdisciplinar, que a educação física, por atender todas as crianças da escola, pode qualificar na relação cotidiana da escola com os projetos, né? A necessidade da formação. Nós fizemos então todos esses processos de formação e vocês vão ver aqui que a educação física pede, inclusive na grande maioria, um aprofundamento das formações. Embora os professores tenham trabalhado com a gente praticamente 2 anos de formação, eles ainda demandam, porque a complexidade de estudar a questão das culturas indígenas não é fácil para fazer uma transposição pedagógica que reconheça a luta dos movimentos sociais. Dizer que vai ensinar capoeira, né, é fácil, mas como desconstruir esse racismo presente e essa teoria racialista a partir do conhecimento que a educação física leva. Bom, aqui nesses dados, então, a gente aqui também traz a Lei 10.000 e 11.000 e a gente vai ver que na escola, embora a gente tenha trabalhado com essas duas questões, a Lei 10.000 está mais tempo consolidada. A CECADI tem investido muito mais tempo, desde há 15 anos, na formação para a Lei 10.000. Na formação para a Lei 11.000, é uma confusão e um equívoco grande, inclusive na própria CECADI. Eu estou participando da discussão do Conselho Nacional de Educação, a convite do movimento indígena, na temática da Lei 11.000, para a gente discutir, que foi feita uma comissão com 4 conselheiros da diversidade, 2 na questão afro-brasileira e 2 na questão indígena. E aí nessa comissão foi ampliado e convidado professores, né,
e indígenas, e eu trabalho com os indígenas a discussão. A gente já alterou a Base Nacional Curricular Comum, a terceira versão, a gente estudou a terceira versão e pôde contribuir com essa terceira versão, trazendo a compreensão e uma padronização do conceito e que trazem essas leis, tanto a 10.000 quanto a 11.000 na base nacional. E o Conselho, como Conselho, né, Nacional de Educação, apresentou esse documento que a gente fez a proposição para o MEC, e o MEC aceitou praticamente 98% do que a gente alterou no documento da base da terceira versão. Nesse momento, a gente está fazendo o mesmo com a base nacional do ensino médio. Veja, nós não estamos discutindo a base, nós estamos discutindo o que na base, em que medida essas duas leis estão garantidas em todos os conhecimentos. Então, a gente altera todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento. A compreensão que está presente e que perpassa aí. Conseguimos definir conceitos, discutir isso, melhorar isso e subsidiar, assim, o Conselho Nacional para a elaboração das orientações para o MEC e para a própria base. Então, a gente tem feito essa parceria e eu tenho tido o privilégio de contribuir aí com a questão indígena e quilombola, que a gente está junto, né? Bom, como está adiantado da hora, né? Eu vou trazer aqui para vocês como que a gente tem trabalhado. Primeiro princípio básico, então, que o nosso grupo de pesquisa não reconhece e que, por isso mesmo, trabalha dessa forma. Em Cuiabá, território tradicional do povo Bororo, embora não tenha um Bororo na cidade, a cidade era o lugar dos Bororo. Se esse lugar era território Bororo, se essa cidade, assim como exemplo de todas as cidades do Brasil, a maioria delas, exceto dos colonizadores e das colonizações do sul do Brasil, eurocêntricas, né, em sua maioria, elas não nasceram porque tinha os colonizadores chegados e feito uma cidade. Não, elas saíram sempre de aldeamentos, de aldeias que já existiam e que foram, porque os povos indígenas do Brasil todos dominavam, assim como toda a América do Sul, né? Eles estão aqui há mais de 20 mil anos, eles não são pessoas que chegaram agora, recentemente. Eles dominaram esse território, esse lugar, dominaram as sementes, eles produziram alimentos, eles tiveram roças, eles trabalharam. Os primeiros escravos do Brasil foram todos indígenas. Ou se submetiam ou morriam. E aí não dá para a gente estudar a história da cidade sem estudar a Lei 11.000. Então eu começo por onde? Quem era o povo desse lugar que deixou a marca da cultura desse lugar? Então em Cuiabá a gente só trabalha com a lei, trabalhando a história e a cultura do povo Bororo. Porque ao estudar a história e a cultura do povo Bororo, eu garanto que todas as escolas as crianças desde muito cedo possam se reconhecer descendentes de Bororo. Porque a cultura cuiabana você não encontra em outro lugar, justamente porque o jeito de ser cuiabano é Bororo. O jeito de ser e da centralidade da mulher Bororo, a forma inclusive dos casamentos, da liberdade de casar, de conceber as suas famílias, que está presente na cultura, e o machismo brasileiro, né? Em Cuiabá diz que essas mulheres não são assim muito confiáveis, é porque Bororo é a mulher que decide com quem casar e quando desfaz o casamento. Porque quem manda na família é a mulher, é ela que dá o nome, ela que dá a cultura. Então, ao estudar a história e a cultura do povo daquele lugar, eu consigo compreender a história e a cultura de Cuiabá. O jeito de ser cuiabano é um jeito de ser, ainda bem, Bororo, né? Então, a gente vai encontrar justamente até nessa questão da sexualidade essas heranças fundamentais do quão evoluídos humanamente são os povos indígenas e que o que a gente tem de melhor vem daí. Então, nós trabalhamos, e aqui são crianças de educação infantil, aqui que elas confeccionam os materiais, porque daí a gente trabalha com jogos, com brincadeiras, com os mitos, né? E a gente trabalha, então, com um povo específico. Não dá para trabalhar com genérico, né? Aqui a gente tem, então, um trabalho feito, e eu vou destacar aqui, essas crianças, elas, no primeiro ano a gente fez um trabalho,
aqui 2015, com as crianças na escola, a gente faz esse trabalho também. Aqui com esse é um bororo, o primeiro bororo mestre foi meu aluno no 2º grau, no 3º grau, e aí ele está mestre já trabalhando com a gente, preparando para o doutorado. Aqui ele coordena uma mesa, então, em 2017, ano passado, a gente não trouxe os professores para trazer o que foi feito na escola. Nós convidamos as escolas para as crianças falarem o que eles aprenderam a partir da formação. E foi fantástico. A gente ouvia as crianças fazendo palestras coordenadas por esse mestre Bororo, que é um ancião, né, indígena. Aqui eles trazendo a matriz, veja, indígena, possibilitou eles recuperar, inclusive, a matriz da cultura popular com as danças daquele lugar. Então, a gente tem trabalhado lá em Mato Grosso com os saberes indígenas na escola, que são 115 professores indígenas, que são de 12 povos. Mato Grosso tem 42 povos, então a gente tem uma demanda enorme de trabalho. Mas como educação física, o que a gente faz? Não adianta trabalhar a formação lá e não trabalhar cá. Nós criamos um projeto, Bataru, que significa na língua bororo comunicação, né, mediação, e a gente trabalha com a cultura local lá para os jovens da universidade, então, com a cultura local, dançar siriri. E aí nesse dançar siriri, a cultura, a gente trabalha a questão da identidade e do reconhecimento. A gente tem os alunos da história, das ciências sociais, da matemática, da engenharia, que fazem na educação física esse trabalho. Hoje, nosso grupo que participa desse projeto é de um grupo tradicional em Cuiabá, da primeira aldeia Bororo, e que está representando o Brasil, que foi a dançar lá na Rússia, está na França e ganhou ano passado o Prêmio Internacional na Turquia da Cultura Popular. Então, é desse grupo que a gente trabalha lá. A gente tem na formação 11 mil, para esse ano, a previsão então de 1.500 pessoas, técnicos, né, que a gente vai trabalhar. Então, agradecer vocês, e eu quero trazer para vocês uma outra questão, que é das políticas, dizer que no caso das políticas específicas, a gente trabalhou aqui, deu certo? Deu. A gente trabalhou aqui com tá passando? Nós trabalhamos com o Fórum Nacional de Esporte e Lazer em 2015, começou a construção em 2014, porque também não dá para fazer um fórum de discussão de esporte e lazer pensando que a gente vai discutir um esporte e lazer para indígena. Não existe essa possibilidade. Então, qual foi a metodologia do nosso grupo? A construção, primeiro, de um grupo de mediadores representados em todos os estados do Brasil, né? Aqui a gente fez, acho que aqui, essa reunião constituiu então um grupo de mediadores, e foram os indígenas em cada estado, a partir da construção dessas redes, que definiram quais seriam os representantes do seu próprio estado. Então, a partir disso, a gente teve a representação multiétnica dentro do fórum, porque as realidades são muito diferentes. E a gente compôs e organizou também para discutir política de esporte e lazer regional a partir das aproximações históricas e culturais desses grupos. Então, o Nordeste não dá para juntar com o Sul do Brasil, não dá para juntar com o Norte, não dá para juntar com o Centro-Oeste. E não é só juntar estados. A gente tem a política de indígena pautada nos etnoterritórios. Etnoterritório significa que eu tenho que garantir que relações históricas, esses povos, que já são povos antes dos não indígenas, eles estabelecem e eles têm de relação histórica construída para discutir políticas públicas, e não ao contrário disso. Então, não é o Estado brasileiro que divide a partir de interesses políticos muito específicos, né, que devem definir as políticas de esporte e lazer. Nesse trabalho, a gente também levantou algumas questões do diagnóstico regionais para a gente ter essas dimensões do que poderia se trabalhar e subsidiar a Comissão Nacional, né? Então, nesse trabalho, a gente teve 133 respostas, dizendo que nas aldeias, então, todas, exceto 15, eles reconhecem que haviam práticas corporais e de esportes nas aldeias.
Eu não estou conseguindo ver o meu aqui. Então, o que significa? Não dá para a gente reconhecer quando eles dizem isso aqui é prática de esporte e lazer, e aí eles vão dizer isso aqui é esporte. Porque para nós isso é esporte. A gente tem povos indígenas que não existe a palavra esporte porque não existe mesmo. Assim, não existe jogo, porque jogo é sagrado, não é brincadeira. O conceito de jogo nosso não tem nada a ver com o conceito dele. E não é deles, é dele, desse povo. Então não dá para a gente generalizar. Então quando a gente vai trabalhar com o Parupi, aí diz assim, não, a gente faz esporte, porque aqui a gente vai ter as lutas, né, no Parupi. Só que o Parupi é um funeral. Como é que você vai chamar o Parupi de esporte? Mas aí o Ministério do Esporte tem feito esse apoio pensado nessa dimensão. E aí a gente vai ver quais são os lutadores e quais são o público desse apoio político, né? Então, a gente vê homens de todos os tamanhos, homens que ainda não são homens, né? E aí depende de cada povo que vai constituir. Se aqui é luta, é uma luta corporal indígena, o Parupi, né? A Uca-Uca, a gente estuda isso. Como que a gente leva isso para a escola? E como a gente apoia isso como política pública de esporte? A gente vai ter, então, muitos problemas, né? Nessa concepção, inclusive, de esporte, de práticas, qual é o papel das mulheres? E nos jogos indígenas a gente vai ver, se as mulheres não jogarem futebol, elas não vão. Mas como é que um povo vai sem as crianças e sem as mulheres? Como é que eu vou jogar se eu não estou amparado espiritualmente com o meu povo contra outro povo? Porque as dimensões da religiosidade cosmológica são muito complexas. E eu não estou num jogo lidando só com o corpo físico, né? Mas principalmente com essa dimensão espiritual. Aí a gente vai ver que eles vão falar sobre a natação. A gente pergunta eles de natação. Mas de que natação eles estão falando? Dessa? Né? Ou da natação que a gente percebe? Dessa natação? Né? E aí a gente vai ver de que arco e flecha eles estão falando. Desse? Que as crianças estão aprendendo e educando o corpo? Ou daquele que leva para os jogos indígenas o arco e flecha como um jogo, em que inclusive tem povos, por exemplo, que não tem a corrida de tora, que estão fazendo a corrida de tora para poder participar dos jogos, porque é uma imposição, inclusive, desse pensamento colonial também na cabeça dos indígenas que promovem esses jogos. E aí é aquilo que o Gerson Baliu atrás. Eu trouxe alguns livros, ele está digitalizado, a gente tem o privilégio de contar com a leitura de um intelectual indígena, Gerson Baliu, do Amazonas, e ele vai trazer para a gente essas discussões muito mais complexas, né, do que a gente pensa como esporte e lazer. Então, isso aqui é uma corrida? Então, tem corrida na aldeia, tem natação na aldeia, né, tem arco e flecha na aldeia, tem esporte, portanto. Isso aqui é uma luta? Né? Esse aqui é um jogo de futebol? É o nosso? Bom, então aí eles vão trazer que tem a maioria das práticas que aparecem, né? E a gente vai ver o quanto o futebol está presente. E isso tem uma dupla dimensão. Olha, 91 dos 133 disseram que tem futebol nas aldeias. Que futebol é esse? Em que tempo é usado? Porque a gente tem uma relação com a questão da escola muito específica, né? E aqui a gente vai ver quem é que apoia em termos de políticas públicas. Eu tenho que terminar só assim. Políticas públicas, isso a gente vai ver como é que o Estado não está presente e às vezes eles mesmos organizam. Como está acontecendo agora, que todo esse movimento de política pública de consolidar o conselho, né? Uma comissão, um conselho não saiu e continua então eles fazendo. Eu participo das redes depois do fórum, né? Eles sempre me incluem em todas. Então eu acompanho como os Pataxó, que já fizeram jogos na Bahia do Sul da Bahia e ampliado muito para os Pataxó, os jogos da Bahia, os jogos do Amazonas, do Alto Solimões, né? Aí, tem também na região do Pará, que eu estive participando com eles lá, e também essas atividades. Inclusive na Olimpíada a gente esteve lá com 4 povos indígenas. Bom, eu queria, aqui é o cabo de força que eles dizem, e diz que isso é um esporte indígena, mas é porque ele está nos jogos indígenas, não é necessariamente. Isso aqui são coisas que acontecem nos jogos indígenas, então as trocas e as parcerias, né? Isso também acontece nas políticas de esporte e lazer, então quando as crianças vão, elas não estão se apropriando simplesmente
para eles o esporte e lazer, então é um encontro com a sociedade, uma visibilidade, uma troca, um intercâmbio que para eles faz parte da realidade social e histórica deles, porque os povos na América sempre estiveram em relação. Agora, com os civilizados, eles foram isolados. Então, os jogos passam a ser mais do que um espaço de esporte e lazer, um espaço de interação, de movimento social fundamental. Por isso, inclusive nas lutas da terra. Obrigada, Isa. Muito obrigada, Belenil. Agora nós passamos a um espaço aberto, né, para perguntas. Nós temos 20 minutos para aqueles que quiserem fazer questões e eu vou pedir a identificação também aqui para a mesa. Aqui quem vai falar, quem está pedindo alguma pergunta é o Isidoro Cruz Neto, lá do Maranhão. Então ele pergunta... Trabalhando em conjunto aqui, a Comissão Provisória do CBC, trabalhando em conjunto, tá? Então, o Isidoro, lá do Maranhão, ele pergunta assim, de que forma poderíamos prever uma política nacional de acordo com as realidades regionais do nosso país? E tem uma outra aqui, deixa eu passar logo para vocês, que é do João Luiz Coleto. De onde ele é, mas que eu não conheço. Então ele diz o seguinte, nossa, está gravando. Na perspectiva, na perspectiva da história da educação física, a mesma se baseou em teorias eugênicas, higienistas, etc. Foge, sabe? Laércio, me ajuda aqui. Depois eu vou ler, que é grande, olha, esse aqui, ó. Quando eu clico, ele some, né? Eu também, a primeira vez que eu estou trabalhando com isso aí. Como é que faz? Ele some mesmo. Ele some. Poxa, então eu vou colocar aqui o que ele diz no início. Né? Na perspectiva da história da educação física, a mesma se baseou em teorias eugênicas, Quando eu vou clicar, ele ainda fala sobre a educação física escolar, eu não vi o que ele colocou antes, né? O currículo hegemônico, amplamente exercitado nos chãos escolares ou quando se trabalha capoeira. Porém, também não consigo ler depois. Ou seja, no momento em que se acende no Brasil um discurso e prática fascista, a minha preocupação é para além do campo escolar também. Parabéns pela ótima fala. Obrigada a todos. E o Tadeu também, que está lá na Unicamp, fazendo pós-doutorado na Unicamp, e também manda um abraço para todos. Acho que vai melhorar isso aqui, tecnologia, que eu não sei se... Bom, quero agradecer, então, que privilégio falar e ser vista assim tão longe. O Maranhão é um estado que tem muito quilombos lá, né, Isidoro? E que precisa de uma política muito específica e compreendendo essa realidade do Maranhão, que é, por si só, multiétnica, multicultural. Então, a compreensão das políticas é o reconhecimento da formação humana e da formação humana que garanta o direito a todos se compreenderem com as mesmas condições de acesso aos bens sociais culturalmente produzidos, mas em condições iguais, né? Então, quando eu trabalho com essa dimensão de uma política nacional, o que seria o nacional e o geral para todos? Que todos sejam reconhecidos na sua humanidade. E para ser reconhecido na sua humanidade e na sua necessária demanda que as políticas precisam atender, o desenvolvimento dessas humanidades, eu preciso primeiro pautar, então, essas equidades sociais, políticas, né, regionais. E pensar nessa dimensão de humanidade, o que me faz feliz, eu acho que o relatório que vocês trouxeram do PNUD ontem, né, traz muito claramente isso, ou objetivamente, né,
Isso, eu preciso compreender em cada grupo social humano quais são as demandas desse grupo. E eu estarei atendendo a política nacional quando eu considerar que todos esses grupos humanos, para serem atendidos, eles têm que partir da realidade social, política, histórica que eles estão nesse momento presente. E quais são as demandas que esses grupos estão pontuando, para o reconhecimento das suas especificidades, para que eles possam, de fato, ser atendidos nessa dimensão de igualdade. Porque ser diferente não é ser desigual. Então, o primeiro princípio do reconhecimento da diferença é do reconhecimento do igual direito a ser diferente, mas não ser desigual. Então, eu pauto primeiro qual é a demanda desse grupo específico e eu tenho que atender essa demanda específica, valorizando o sentido da vida coletiva deste grupo. Então, se eu tiver uma política pública que garanta isso, então não é falta de legislações, como vocês viram, né? O que eu preciso é a materialização dessas legislações sido assumidas com uma leitura crítica que é pautada em outras teorias que não essas raciais, né? Ou a teoria racialista. Eu preciso trabalhar com outra história, que não é essa história do índio e do processo de colonização. Então, eu preciso na escola, e aí eu posso trazer o Luiz aqui junto, Luiz, compreender a história da educação física é justamente a gente poder dialogar, e por isso mesmo a gente tem condição de compreender melhor o que significou o nosso papel historicamente nesse processo de desumanização. Como nós da educação física contribuímos significativamente ontem e estamos contribuindo hoje para manter esse caos em relação à compreensão do que é humano no nosso país e o que é o desenvolvimento humano no nosso país. Então, quando eu tenho essa história da educação física, ela não é para ser negada, ao contrário, né? É para que a gente veja que nossa prática pedagógica tem implicação muito profunda. Ela não pode ser negligenciada em hipótese alguma. Não dá para fazer uma atividade física. Eu preciso trabalhar com formação humana. É para isso que eu sou professora. E até eu trabalho com os alunos do bacharel esse semestre, eu digo, olha, não falem educador físico, porque eu não consigo sequer compreender o que significa isso, porque para mim quem educa o físico talvez seja a máquina, o fisioterapeuta, mas se vocês vão trabalhar lá na academia, me mandar puxar um ferro qualquer, vocês precisam me educar para isso, porque eu não vou fazer isso, embora eu precise disso, então me eduquem pelo prazer de alguma coisa que me faça sentido, então vocês precisam me conhecer. Ter a sensibilidade do Paulo Freire, né, de me seduzir. Isso, para vocês saberem disso, vocês precisam entender de humano, de gente, porque senão vocês não vão me ter como cliente, né? Então, vocês são professores de educação física, porque vocês vão me educar a partir dessa educação da pessoa. Quem eu sou? Se eu sou uma senhora, né, 57 anos, você não pode olhar para mim como um músculo que precisa ser regenerado, porque você não vai conseguir me manter, né, na sua prática. Então, é essa dimensão que a educação física tem que garantir e voltar a pensar, né? Vamos ver nossa história e ver o quão compromisso a nossa prática, aquela atividadezinha simples de lazer, né, tem de comprometimento histórico com a sociedade brasileira. Então, essa dimensão que você traz, Luiz, ela é extremamente importante, principalmente quando agora a gente tem a base nacional. Ela estava pautada há muito tempo nas legislações, mas como ela foi feita? Por que a gente não entra em acordo? Porque não é para entrar mesmo. Não dá para ter um gesso. E a gente vê a propaganda todos os momentos que se trabalha a cidadania de um lugar e no outro, a mesma sala de aula. Só olhar aquilo é um absurdo. A propaganda diz, olha, o mesmo professor, num lugar e no outro, vai fazer a mesma coisa para discutir cidadania. É possível discutir cidadania num país tão desigual, da mesma forma, com as mesmas bases, né? Eu tenho o que comer, eu tenho escola. Então, discutir cidadania, e aí a base
teoricamente, ela tem só a possibilidade de ser uma base para orientar, né? E 60%, então, a gente teria a possibilidade de mexer mais, né? Como que é esse mexer mais? Se na base eu não estou trabalhando o básico, que seria o comum, então vamos trabalhar e ver essa história do Brasil. Isso tem que ser na base. Porque se não tiver na base, não vai ser trabalhado. Mas a própria base está sendo utilizada, e aí eu queria fazer um alerta para todos, que até a base está sendo utilizada para homogeneizar a escola indígena. Embora haja lei que diga que as escolas indígenas, a educação escolar indígena tem uma diferença específica de cada povo, considerando os processos próprios de aprendizagem. E a base vai ser usada para, nos municípios, eliminar o direito indígena. É como a base tentou eliminar essas legislações, e a gente recuperou na base, na versão final. Todas as leis estão em vigor. Então, antes da base, existem legislações. Só que isso não vai até a escola. E os professores não estudam, né? Não aprofundam, acabam achando que a direção mandou, o prefeito mandou, e não cumprem o seu papel de agentes, né, do Estado brasileiro para cumprimento do que é o direito do povo brasileiro. E se é para atender o que é o direito do povo brasileiro, vão às leis e briguem por elas, mas precisa de formação para isso. Estão inscritos aí. Teu nome? Hã? Igor. Podemos fazer um bloco de 3 questões? Eu acho que é o que vai dar tempo para finalizar. Né? Então, o Igor, tem mais alguém inscrito? Gostaria de fazer a questão? Fernando. E mais alguém? Não? Então, fechamos com essas duas e depois estaria a Adriana. Ótimo. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pela palestra, professor, muito bom, muito esclarecedor, abriu bastante a visão. Recentemente eu faço doutorado aqui na UFAL, mas também faço curso de licenciatura em Educação Física e li um texto do professor Marcos Leira, um livro do professor Marcos Leira, Educação Física e Cultura, que foi um livro que me abriu bastante a mente sobre essa questão, principalmente da ideia racial. Li um capítulo que ele fala sobre a questão da capoeira com os alunos de uma escola. E junto a isso também eu trabalho com um projeto social aqui dentro, com adolescentes, e consegui recentemente um professor de capoeira para esses meus alunos do projeto. E eu percebi de alguns pais um certo bloqueio em relação à capoeira, justamente numa ideia de preconceito mesmo, em questão à religião, falando que a religião proíbe os alunos de participarem e tudo. E a gente vê esse racismo instaurado na sociedade de diversas formas. E aí minha pergunta vem do seguinte: você que está mais inserido dentro dessa ideia, estudando mais essa parte da evolução histórica dentro do ensino superior, como você enxerga essa evolução dos últimos 10 anos no país e a sua perspectiva para os próximos 10 anos nessa questão no ensino superior? Porque, de uma maneira geral, na educação física, a impressão que tenho é que a gente está, ao invés de evoluir, está decaindo cada vez mais, como você mesmo disse da Base Nacional Curricular, que vem tirando esse quesito da propriedade cultural indígena, vamos dizer dessa maneira. E como você enxerga essa perspectiva daqui a 10 anos, mais ou menos? Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de parabenizar a Beleni por a exposição. Eu já tinha lido o material de você, mas é a primeira vez que te assisto. Realmente excelente conjunto de elementos que você tratou, o fundamento ético-filosófico, se poderia dizer, ele trata com os indígenas, legislação, formação de professores, base nacional curricular. E, de fato, é um tema fartamente complexo, né? Assim, não há uma solução. A gente tem lidado com isso na região que a gente mora, que a gente trabalha, que é com o grupo da etnia Caigangue, né? Assim, e aparece aí um conjunto de indagações. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você comentou o assunto do celular, não é assim? O mundo parece que colocar um cheque de identidade indígena se
ele utiliza um celular. A gente poderia traduzir isso também nas práticas corporais. Se agora, se ele joga futebol, será que ainda? E aí há uma tensão que você já apontou, que é a transformação cultural desses povos, em contato com, interagindo com os povos não indígenas. Então, essa tensão entre permitir esse movimento na manutenção daqueles valores, daquelas práticas culturais que eram pré-colombinas, né? E aquelas que eles vão construindo em relação com os povos não indígenas. Como você lida com isso? Qual é a tua ideia? Qual é uma sensação de perda, mas também uma sensação de que a gente não pode colocar eles como um museu, né? Outra dimensão é, você mencionou, que é comemorar a cultura Bororo, de que coloca a mulher em um patamar diferente. Contudo, em Niacagá, o papel da mulher é um papel altamente sumiço, sem identidade, sem voz. Bom, a pergunta que se coloca é assim: essas mulheres escolheram esse lugar? A ideia é assim, não, hay que conservar a cultura deles como é. Sempre eles trataram assim, a gente simplesmente fica assistindo. Como se lida com essa dimensão? Porque aí é bom lembrar que as pessoas não escolhem por onde nasceram. Não é uma escolha de identidade. Nasce em um lugar ou outro, e a pergunta é se essas crianças têm um destino indígena, ou a gente deveria trabalhar na reconstrução delas se poder continuar sendo indígenas ou não, como uma escolha e não como um destino. Sei que isso são temas bem complexos, mas eu gostaria tua opinião, já que você trabalha faz muito tempo com isso. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Adriane, sou da Universidade Federal do Acre. A Beleni, acompanho o trabalho da Beleni, tem nos ajudado bastante. Eu te trago a questão da transposição pedagógica, né? Sabendo que não sou do Acre, mas estou lá, me preocupa a relação enquanto formadora, pois a gente sabe que a homogenização da BNCC, essa hegemonia que ela trouxe, ela nos impede que a gente tenha um reconhecimento das diversidades. Pois bem, num curso de formação de professores, e eu vejo, né, nas trocas de e-mails, na tua luta de manter a disciplina, como tu comentaste, qual a sugestão para o norte que tu me dás, né, enquanto um curso de formação de professores que vai trabalhar com essa diversidade e que, ao meu ver, precisa manter o reconhecimento dessas diversidades, né? Te coloco porque sempre que eu estou numa aula, a primeira pergunta que eu faço, por não ser do Estado, é perguntar quem é indígena, né? Sabemos que no Acre nós temos, né? Mas as pessoas não se reconhecem e por não ser de lá eu sinto bastante dificuldade, porque pode ser que a minha transposição e o que eu tento fazer ainda esteja, e está, né? Porque eu levo chimarrão para a sala de aula, então ainda está carregada da cultura a qual eu me formei, por mais que eu tenha sido atravessada e esteja lá há já um tempo. Mas me preocupa essa transposição na questão de a gente dar o reconhecimento dessas culturas. Pudesse comentar um pouquinho? Bom, obrigada, Igor, Fernando, Adriane. Com o adiantado da hora, né? Mas eu vou dizer assim, bom, a gente tem algumas publicações, a gente tem tido também o papel de fazer todas elas em e-book e também disponibilizar. O Laércio tem feito a possibilidade de fazer isso. Exceto esse aqui que a gente não conseguiu fazer, que é uma síntese, nós vamos fazer
Seminário Nacional que a gente fez lá, Saberes e Identidades, Povos, Culturas e Educações. E aí eu queria pontuar a questão, tentando amarrar as coisas. Primeiro, no ensino superior, começar ao contrário, pela Adriane e o Igor, né? No ensino superior, a gente precisa trabalhar com as teorias e conhecimento, não é? O que acontece é que a gente, principalmente na educação física, a gente tem sido senso comum, como o Fernando ontem pontuou, como é que o senso comum vai... Foi o Fernando? Foi o Mauro? A questão do senso comum vai sendo consolidado, inclusive, no que é chamado de científico, acadêmico, né? Então, precisa desmontar essas crenças, e desmontar essas crenças significa desconstruir o pensamento que mantém essas crenças. Então, é o primeiro princípio, né? E isso no ensino superior, Igor, não é tão fácil assim, né? Nós fizemos o ano passado, com esse trabalho com os 450 professores, primeira coisa, o pessoal da educação física dizer isso, que eles não trabalham por causa da religião, que tem muito evangelho. De fato, tem. Mas desde que eu fui professora na década de 90, 80, eu sempre trabalhei com as coisas, inclusive nunca sabendo capoeira, eu sempre trabalhei. Porque as minhas crianças são negras, né? E elas têm que ser reconhecidas a partir delas que elas são bonitas. E eu preciso dizer que elas são ótimas. E que eu é que sou feia, que sou desajeitada. Porque nesse momento na história, elas precisam mais do que eu desse reconhecimento de que elas são iguais a mim. E é isso que eu acho que é a sensibilidade. E há uma discussão que às vezes o pessoal da questão racial não é sensibilidade. Como eu trabalho o corpo, é sensibilidade. Quando um aluno do doutorado chegou para mim, ele estava falando com a professora que trabalha a questão específica racial, e aí ela estava dizendo que nós estamos super sobrecarregadas e tentando fazer uma parceria com o Pará do Procad Amazônia. E aí nós discutindo isso, assim, precisamos arrumar mais mão de obra para os nossos grupos, né? E aí ele entra, ele tinha sido meu aluno, inclusive, ele entra assim, tá aí, ó, põe esse moço para trabalhar. E aí ele me respondeu, como enfermeira, ele disse assim, eu já ouvi isso, e isso não tem nada mais racista que isso. Porque aí eu estava justamente mostrando para ela isso. Que eu, na educação física, eu preciso compreender que os meus alunos, e assim também com os indígenas, que os meus alunos são resultados de um processo histórico e que passa pelo corpo e pela afetividade. Eu sabendo e compreendendo isso em mim, eu consigo saber que quando ele me diz isso, ele não está dizendo para mim, eu pessoa, ele está dizendo para uma mulher branca, como aquela mulher branca falou para ele quando ele começou o trabalho de enfermeiro, ele disse assim, vamos trabalhar, esse aqui é o moço que vai trabalhar para vocês. Porque ele negro, é enfermeiro, lá na ponta, vai fazer o serviço braçal, em que a polícia mata e ele tenta salvar os dois agentes públicos em nome do Estado. O negro, que ele é, né? Então, eu preciso compreender isso, para quando ele dizer isso, e aí foi ótimo porque a gente estava falando, eu estou falando dele como intelectual fundamental, põe esse moço intelectual para trabalhar. Mas como ele tem a marca do preconceito nele, no corpo, só que ele tem a liberdade de falar isso para mim e a gente discute isso justamente para que a gente trabalhe com isso na universidade. No caso, eu trabalho com essa professora no doutorado na linha de movimentos sociais. Bom, não é fácil, 10 anos, se a gente continuar com o apoio nessas linhas na pós-graduação, a gente consegue multiplicar as formações. É por isso que no nosso grupo nós trabalhamos com formação. Nos meus alunos de doutorado e de mestrado, é pesquisa-ação na formação, porque eu estou trabalhando em formação de professores. Por mais que eles vão estudar objetos específicos, eles vão a campo fazer formação comigo, porque eu trabalho com a educação intercultural. E esses meninos e essas meninas, esses adultos, esses idosos já que fazem formação comigo, eles têm que partir dessa compreensão. Eu tenho que desmontar as relações de poder no cotidiano da sala de aula. Então, por exemplo, eu dou aula no doutorado, e aí a disciplina História e Antropologia do Corpo atende mestrado e doutorado. E aí eu levo meus alunos aberto para ouvinte, para tudo. Então eu tenho uma doutoranda da cultura, que é Bacairi, que está fazendo doutorado, que lá no doutorado dela ela não dava conta de discutir as pinturas corporais,
E aí ela foi fazer a disciplina comigo, como ouvinte. Também uma militante dos movimentos sociais, da questão da educação de jovens e adultos, está na disciplina também como ouvinte. E aí tem meu aluno homossexual da educação física, que desde o segundo semestre, a partir da disciplina, começa a perceber a importância de estudar. Ele não tem bolsa, não tem nada, ele está estudando e preocupado com a educação física, o que ele vai ser, e ele está lá também na aula de doutorado e mestrado. Então, essa ideia de proporcionar na aula, então, 20 alunos, esses 20 são considerados iguais, assim que as sociedades indígenas trabalham. Então, aí, eu tento aprender com os indígenas, não só sobre a cultura e a história, mas sobre as lógicas e os processos de ensino-aprendizagem. E a educação intercultural não é uma educação de discurso, de teoria. Ela tem que ser praxis, senão a teoria não aparece, né? Por isso ela vai lidar com essa, justamente eu tenho que lidar com as minhas emoções. Quando o aluno diz assim, aí você está sendo racista. E eu compreendo, porque de fato isso é uma prática em outro contexto contra a pessoa racista, e ele já sabe, e ele sabe disso. De fato é, mas aqui eu estava dizendo isso, né? E aí a minha prática mostra que ela não é racista, mas ele me diz, olha, isso é, e é verdade, eu não tenho que negar. Eu tenho que esconder o que é preciso ser desvelado. Então, é uma prática machista? É. Mas os caingangue, eles estão nesse processo de colonização há quantos anos? Então, a gente vai ter, com os caingangues, também esse processo. A forma de falar cabocla deles, lá do sul, né? Gaúchesca, eles são gaúchos, né? A gente vai ter isso, mas a primeira a primeira advogada indígena era uma caingangue, uma mulher jovem, bonita. Lá no Fórum Nacional, Fórum Social Mundial, ela já estava a primeira no Fórum Indígena que eu participei, em 99, era uma caingangue, mulher. Então, a gente tem que cuidar, é justamente isso. Essa perspectiva intercultural, eu não levo padrão. Os indígenas não são machistas, eles têm outras formas de organização social. Se você está lendo como machista, é porque você não conseguiu olhar a partir da lógica deles. E aí, o que acontece? Vai ter relação de poder, vai ter esse jogo, sim, porque isso é humano. Agora, quais são as estratégias tradicionais? E aí entra também a questão do esporte tradicional ou não, né? O que eu trabalho? Eu trabalho em qualquer aula, em qualquer situação, que as pessoas precisam reconhecer a sua origem. Porque se eu sei de onde vim, e eu me reconheço, eu sei e sou capaz de reconhecer o outro. Nessa perspectiva teórica que eu disse, a consciência de si é a consciência do mundo. Se eu não tenho a consciência de mim, se eu digo ainda que eu devo ser descendente de indígena, mas não tenho noção de onde, se eu continuo dizendo que o meu avô disse que pegou minha avó, foi pegar laço, e eu continuo achando que eu tenho que chamar o sobrenome do meu avô, e não perceber que a minha avó foi uma menina roubada e se transformou numa mulher de família e garantiu a vida para que eu chegasse aonde eu estou, quem eu vou valorizar mais? Eu posso até valorizar meu avô, mas se eu não valorizar minha avó primeiro, é essa a dimensão. Então eu vou trabalhar com eles. Você pode jogar futebol, mas esse futebol, qual é a intenção dele? É tirar você da sua roça, da sua caminhada, e o pior que isso, o futebol vai te lesionar o joelho e você não vai para a roça. E se você não for para a roça, a sua família inteira vai depender de você não ir para a roça. Mas aí o político vem te dar uma bola e um saco de arroz e você fica ali lesionado, mas você foi jogar bola, fazer a política. Então, o que eu preciso trabalhar? Essa dimensão da consciência de si como de consciência social. Eu sou ligado ao outro. Então, tudo que eu faço tem consequências e tudo que o outro faz tem consequências em mim. E precisa ter. Se não tem alguma coisa errada. Está sendo alienada a relação. Então, a gente tem estudos que mostram, por exemplo, uma sociedade altamente machista na perspectiva da antropologia é a Chavante. O estudo da CVLA foi mostrar justamente o contrário. O ARA, que acontece todos os dias na Assembleia dos Homens, é determinada pela pauta das mulheres. Eles discutem a política, porque o papel deles é esse, mas quem demanda são as mulheres. Por que eles casam com 3, 4 mulheres? Porque eles
têm que garantir a família e elas garantem a vida, né? E aí, como é que pode ter mulher solteira? Porque os pais, os avós precisam ser cuidados e é o homem mais novo que vai ter que trazer a comida. Então, são dimensões fantásticas. E a gente vai ver como elas estão lidando. Agora, por exemplo, a Neidinha está trabalhando com as mulheres Bororo, professoras. Como é que ela, que é tradicionalmente matrilinear a família, ela vai para o campo da escola, que é um campo de lógica ocidental. Lá, como professora, como ela lida com essa lógica de ser, tradicionalmente, a pessoa mais importante do corpo, que é a mulher, e lá na escola ser só mais uma professora? Como é que ela lida com isso? Porque a gente não tem como terminar. Meninos, a gente quer sortear uns livros para vocês. Não sei se eu consegui responder, mas mostrar que é uma questão mais ampla. E aí também, a primeira coisa, eu tenho que me identificar, eu sou daqui. Sou diferente, mas eu sou daqui. Né? Obrigada, Vileni. Bom, pelo adiantado da hora, né, nós vamos ter que... antes disso, a Vileni trouxe quantos livros são, Bela? Para sortear aqui, nós temos o... Você já tem? Ah, já tem o sorteador? Ah, que coisa ótima. Estou perguntando. Então, antes do sorteio, em nome do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, agradecer a presença de todos aqui, dos que estão online, né, daqueles que estão participando, né, Laércio, dessa conferência, né, e especialmente a Vileni pela fala e pelas reflexões que foram pontuadas aqui hoje. Muito obrigada, viu? Vamos lá? Alguém não assinou a lista do sorteio? Tá, você é o 31, então. Vamos garantir 2 livros para quem está online? Eu faço depois. Esse aqui está digital. Ele está digital. Tá, o que não está. O que não está. Posso sortear? Pode. Eu posso mandar para você, então. Número 7. Elaine... Eu aviso você. Não sei como se é o resto. Pode. Ou a gente pode entregar. Pode entregar os passa, né? Isso. Próximo número. 19. Rebeca Larissa de Moraes. Mais um? São 5. 14. Carlos Eduardo de Araújo Silva. Carlos. Deve ter sido o que saiu. 26. Janaína. 21. Heraldo Bernardo da Silva Filho. Heraldo. Heraldo. Não? Número 1. Lely Celita. Celita. Victor Souto Vieira. Simone. Vicente. Tá aí? Vicente tá ali. Passou. Ah, passou? E tem o livro. Então, número 24. Gabriel José Santos. Amém. Então tá, muito obrigada. Gente, outra coisa, se alguém não assinou a lista de frequência da palestra, me procura. Deixa assinar, por favor. Você já fez um credenciamento lá? Sim. Um pouquinho só. Perfeito. Mas nessa palestra específica? Não. Quando sair daqui, então você vai na sala 1 da Educação Física e informa que assistiu ela. Então tá na lista já. Tá bom. Ok, Ah, certo. Por favor. O pessoal que recebeu o livro, pode vir aqui, por favor.